todas as características do Brasil são dadas por quem, na realidade, construiu esse país, que foi a comunidade preta. Está falando do principal porto de desembarque de escravizados do planeta, que é o Rio de Janeiro. Os africanos construíram uma outra cidade dentro do Zungu. Foi um local de construção da própria identidade negra. Não é por acaso que muitos autores vão dizer que essa capital ela é um quilombo a céu aberto. E o medo de que o Rio de Janeiro se transformasse num novo Haiti, ou que o Brasil se transformasse num novo Haiti. A ideia do que esses negros e negras foram capazes de fazer na história do Brasil e poderiam continuar fazendo na história do Brasil era uma tensão. O grande projeto da República para os negros foi não ter projeto algum. E aí é que vai aparecer o fantasma da multidão. Quando a Constituinte se reúne no Rio de Janeiro, republicana, em 1891, aparece pela primeira vez de forma consistente o tema da mudança da capital. Levanta-se para os ares translúcidos do Planalto como símbolo de liberdade e democracia. Eis a grande Brasília de um Brasil grande e irreversível no seu fantástico progresso. Ilustríssimo e excelentíssimo senhor presidente da República Brasileira, cumpre-nos comunicar a Vossa Excelência como chefe da nação brasileira que nós, marinheiros e cidadãos brasileiros e republicanos, não suportando mais a escravidão na Marinha Brasileira, rompemos o negro véu que escondia os olhos do enganado e patriótico povo. Tem Vossa Excelência o prazo de 12 horas para darmos resposta satisfatória, sob pena de ver a pátria aniquilada. O planejamento dos marinheiros era para que aquela revolta ocorresse no dia 15 de novembro, dia da posse do presidente. Olha como os caras, olha a cabeça dos caras. Tinha coisa melhor do que criar essa revolta no dia em que o presidente da República fosse uma posse? Todos os jornalistas internacionais aqui, seria um impacto muito grande. No entanto, desorganizou, eles deixaram para posteriormente. Sabe o que aconteceu? Um castigo corporal violento. Eles viram a humilhação que o Marcelino passou. Isso não era um momento melhor para juntar as pessoas e começar o processo. Então, dia 22 de novembro de 1910, eles explodem a revolta. Como eles explodem? Os oficiais, o comandante, estava jantando num navio francês, do Guatrouan, e ele estava estacionado no Rio de Janeiro, nessa época, um navio de guerra. Eles voltam para o navio Minas Gerais e perceberam que tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa estranha acontecendo. E quando eles chegam no convés, começam a chegar vários marinheiros gritando: "Viva a liberdade, abaixa a chibata! Viva a liberdade, abaixa a chibata!" Os oficiais puxam a espada. Se afastem, eles começam a aproximar deles. Até a hora que o primeiro cai. Quando o primeiro cai, aí é o seguinte, aí os marinheiros começam a atropelar esses indivíduos. O ódio era imenso. O que eles fizeram com esses corpos não foi brincadeira. Há histórias de que urinaram em cima dos corpos de alguns desses oficiais. Já é passado um comunicado, a ideia era que todos os navios entrassem em revolta, só que não todos tiveram peito, até o momento em que 4 navios assumiram: São Paulo, Minas Gerais, Deodoro e Bahia. Sendo que o São Paulo e Minas Gerais são os navios mais potentes do mundo. É como se o Brasil hoje tivesse o navio mais poderoso que a Inglaterra, Rússia e Estados Unidos, para vocês terem noção da coisa, do armamento que estava em plena Baía da Guanabara. Achando-se todos os navios em nosso poder, tendo a seu bordo prisioneiros todos os oficiais,
mandamos esta honrada mensagem para que Vossa Excelência faça os marinheiros brasileiros possuirmos os direitos sagrados que as leis da República nos facilitam. Acabando com a desordem, retirando os oficiais incompetentes e indignos, reformando o código imoral e vergonhoso que nos rege, a fim de que desapareça a chibata, o bolo e outros castigos semelhantes. E a partir desse momento ele começa a bombardear, assim, só manda os tiros, para não pensar que é brincadeira, tá? Pum! Sobre a cidade do Rio de Janeiro, caiu no antigo Morro do Castelo. Infelizmente, vitimaram 2 crianças e uma mãe, morreram. Então não era, é guerra. E aí, as pessoas entraram em desespero. E nessa mesma manhã já chega a mensagem dos marinheiros para o presidente da República. Senhor Excelentíssimo Presidente da República, nós, marinheiros brasileiros, cidadãos republicanos, eles falam abertamente que o Estado da República, tiramos o negro véu que eles usam, que nos esconde frente à sociedade brasileira para reivindicar nossos direitos. Aí eles mandam aquela carta que é bombástica, para ficar dizendo que o povo brasileiro é cordial, é não sei o quê. Até um certo ponto pode ser qualquer um, mas tem uma hora que não aguenta mais e explode. O presidente Hermes da Fonseca, ele está 7 dias no governo da República. E aí começa aquela balbúrdia, aquela loucura. Os marinheiros, sabedores de como comandar um navio, e isso é interessante, não tinha mais nenhum oficial a bordo comandando. Quem estava comandando as operações era o João Cândido, de todos os 4 navios, Francisco de Martins, Manuel Nascimento, o André Avelino, estavam ali eles, tomando conta, dominando cada um dos navios. E mais, na carta dizia assim, não é o marinheiro X ou Y, os marinheiros. Quem trouxe o João Cândido, levantou o João Cândido para apresentar como líder, foi a imprensa. Né? Era coletiva a coisa. Então, dia 23, começam as reuniões. O que a gente vai fazer? Ameaça. Não tinha aterro do Flamengo. Então, o Palácio do Catete ficava muito próximo à praia do Flamengo. E toda aquela obra monumental de Pereira Passos, da reforma Pereira Passos, Teatro Municipal, estava tudo muito próximo. E pior que via, né? Ele estava do mar, via, era muito fácil mirar e derrubar aquilo tudo. A Revolução do Haiti foi um paradigma na história do Ocidente, né? Foi uma revolução talvez a mais radical que a gente tem na nossa experiência, sei lá, dos últimos pelo menos 1000 anos, porque ela coloca à prova toda uma série de condições que o antigo regime tinha instaurado, sobretudo a questão racial. Essa revolução, ela cria, junto com ela, além da efetividade do fim da escravidão, feito pela mão dos escravizados, né, traz também a pulverização do medo de que essa realidade inimaginável se perpetuasse por outras localidades do continente americano. Mas o Brasil tinha uma estrutura de funcionamento da escravidão muito diferente daquela experimentada em Saint-Domingue, que é a ilha que depois vira o Haiti, depois da Revolução. Tem uma série de diferenças. Duas têm, enfim, talvez um papel mais relevante. A primeira é a porcentagem da população escravizada. Então, por mais que o Brasil tenha sido a localidade das Américas que mais recebeu africanos escravizados, você tem uma preocupação por parte da classe proprietária em não exceder a porcentagem de 40% da população de escravizados, nenhuma localidade. E havia também uma diferente origem desses africanos que vêm para cá na condição de escravizados aqui no Brasil, sobretudo aqui no Porto do Valongo já. Então, você tem uma diversidade muito maior de grupos étnicos chegando aqui do que em relação a Saint-Domingue. Isso faz uma diferença significativa, mas de toda forma o Haiti, além de virar uma realidade, ele cria esse haitianismo, que é o medo de que essa condição se perpetuasse. A conjuração carioca, que acontece em 1794, uma das questões de fundo é justamente o incremento do tráfico e o medo de que o Rio de Janeiro se transformasse num novo Haiti, ou que o Brasil se transformasse num novo Haiti. Mas no Brasil isso está muito mais dissolvido do que em outras regiões das Américas, né?
justamente pela forma como a instituição escravista se desenvolveu aqui durante o período colonial e depois, né, enfim, nessa virada também do século XVIII para o século XIX, quando a questão da soberania nacional e da independência do Brasil também passa a ser uma pauta importante aqui na construção do que hoje a gente chama de Brasil. Está falando de uma cidade de fato negra, a capital negra da América. Não por acaso, a gente está falando do principal porto de desembarque de escravizados do planeta, que é o Rio de Janeiro. E então, a porta de entrada de escravizados para o Sudeste e para todo o Brasil, mas principalmente para o Sudeste, era o Rio de Janeiro. A partir do século XVIII, a cidade do Rio se torna a maior cidade do Brasil em economia e dimensão. Supera Salvador. O Brasil recebeu 4 milhões de africanos, dos 12 milhões que vieram para a América. E desses 4 milhões, 2 milhões vieram durante o século XVIII. E um número imenso desses 2 milhões passaram pelo Rio de Janeiro. E no século XIX, nenhuma cidade das Américas tem tantos africanos, população negra tão grande quanto o Rio de Janeiro. Ao longo do século XIX, o Rio de Janeiro se transforma na maior cidade escravista do mundo. Então, à medida que o Rio de Janeiro vai se transformando nessa cidade escravista, acompanhando o Projeto Nacional Brasileiro, fundado em 1822, um país que aposta na escravidão, então, de certa maneira, o Rio de Janeiro é o cartão postal, é a cidade modelo desse projeto nacional. Você tem também uma série de lutas individuais e de pequenos coletivos para que essa população escravizada saia dessa condição. E a cidade, o espaço urbano, ele permite que a compra de alforria se desse de forma mais rápida do que no espaço rural. Então, a gente tem um número significativo de população negra, liberta e livre, e esse número vai aumentando à medida que o abolicionismo vai crescendo, sobretudo a partir da década de 1860, né? Sobretudo aqui no Rio de Janeiro, que é a capital política, cultural, econômica do país. É muito interessante quando você pega um francês chegando aqui, um inglês chegando aqui, e esse camarada se depara com uma cidade negra. E assim que ele desce, ele se espanta porque ele vê uma cidade marcada pela presença não só da escravidão, mas de uma população muito grande já livre ou vivendo por si, ou de africanos livres, que é uma outra categoria, mas que toma conta das ruas do Rio de Janeiro. Não é por acaso que muitos autores vão dizer que essa capital ela é um quilombo a céu aberto, porque aqui você consegue tranquilamente ter um escravizado que foge de uma área rural do Rio de Janeiro, por exemplo, foge da região do Recôncavo da Guanabara, que é hoje Baixada Fluminense, e consegue tranquilamente viver pelas ruas do Rio de Janeiro como se fosse um cativo de ganho ou uma pessoa livre, sem ser incomodada, muitas das vezes, pela polícia, até cair em alguma desventura e ser pego. É raro você pegar, por exemplo, um viajante e ele não falar que existia na cidade os cantos da cidade. E aí ele poderia até não conhecer os africanos, mas ele está falando. Eles falam a língua de Angola, eles falam a língua do Congo, ou seja, eles estão falando o Kimbundu, estão falando o Kikongo, os ocidentais estão trazendo a sua língua. Então, cada canto da cidade traz uma especificidade muito interessante com um determinado grupo de africanos. Aqui no Rio de Janeiro, entre o meio-dia e 2 da tarde, eles não ouviam línguas europeias na cidade, só ouviam línguas africanas. Então, o Rio do século XIX é uma cidade africana, principalmente nessa região aqui, que era o Valongo, que era um porto de africanos. Essa população provocava medo na população branca do restante da cidade.
É daí que nasce a ideia de pequena África. Porque aqui, nessa região, você encontrava africanos de todas as etnias que vieram para o Brasil durante os praticamente 3 séculos de tráfico negreiro. Os africanos construíram uma outra cidade abaixo da Cidade dos Brancos. A Cidade dos Brancos é que aparece nos documentos, nos quadros, que aparece na visão que a elite branca tinha da cidade portuguesa, mas embaixo da cidade portuguesa havia uma cidade negra africana subterrânea, com suas lógicas próprias, com sua linguagem própria, com sua cultura própria e com suas redes próprias de fuga, inclusive de escravos, para todo o Brasil. Primeiro, um documento de 1835, encontro lá o Eusébio de Queiroz, que na época era o delegado da corte, né, o chefe de polícia da corte. Ele manda uma carta para o subdelegado de Jacutinga dizendo: olha, vocês precisam ter cuidado com os batuques e os candomblés de pretos. Né? Então, assim, em 1833, 1835, você já tem registro de candomblé acontecendo na freguesia de Santo Antônio da Jacutinga. E quando a gente fala de freguesia, a gente está falando de região administrativa, né, que no período do Império, quem cuidava dessa parte de região administrativa era a igreja, no sentido de divisão. Freguesia do Sacramento, freguesia de São José, enfim. E para cada rua desse Rio de Janeiro, a disputa pelas casas afro-cariocas, se a gente pode chamar, eram gigantescas. A gente tem, às vezes, em uma única rua, 2, 3, 4 casas religiosas, amplamente concorridas, buscadas o tempo inteiro pela população, das mais variadas camadas. Essas pessoas estão procurando essas casas por tudo. Estão procurando essas casas para melhorar a sorte no amor, para melhorar no emprego, para alcançar uma boa sorte, e estão procurando principalmente para a saúde. É preciso lembrar que a medicina, ela chega no Brasil tardiamente. Essa classe médica, ela não é aceita nem pela população e nem entre eles de início nesse século XIX. Você pega artigos nos mais variados jornais semanais do Império e tá lá o camarada acusando um de ser o doutor fura-bucho. Aí quando vai responder, acusa o outro de ser o doutor fura-uretra. Quem domina esse campo da cura, a famosa arte e ofício de curar no Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, são essas lideranças religiosas. Além de mexer com a fé, além de mexer com o sagrado, ele está lidando com as ervas, que é um conhecimento que a maioria desses domina. Dominam tanto para curar quanto para a arte de amedrontar dono de escravo. Uma das coisas que fazia com que essas casas fossem perseguidas era também esse medo que o senhor tinha de, a qualquer momento, ser envenenado pelo seu escravo. Até hoje a gente tem dentro das nossas casas a famosa Comigo Ninguém Pode. A Comigo Ninguém Pode no século XIX era chamada de Amansar Senhor. Esses grandes manuais de medicina vão ser construídos aos poucos no século XIX com o conhecimento dessa população africana, com o conhecimento dessa população negra e conhecimento dessa população indígena, evidentemente, que conhece o porquê dessas ervas, para que elas servem. Não por acaso a gente herda isso dessas lideranças. É difícil um brasileiro que não saiba fazer um chá, que aprendeu da avó, que aprendeu de uma tia. É difícil, depois de um final de semana de exagero na bebida, que você não vai pegar uma erva, um famoso boldo e macerar. Isso não vem do acaso. Então perceba, é uma dicotomia. Ao mesmo tempo que você está extraindo o conhecimento dessa população para angariar dele o conhecimento na arte, no ofício de curar, ao mesmo tempo você está perseguindo essa população. Então esse Rio de Janeiro, primeiro, já existia essa disputa entre essas lideranças. Ali você tem, em 1884, o africano benguela Francisco Firmo, atendendo a uma clientela muito grande, de acordo com a denúncia que o Jornal do Comércio vem trazendo. Você tem um africano mina atendendo também, tendo casa, tendo que a polícia vai chamar desse africano mina de casa de Zungu. Ou seja, então você percebe, de um lado tem um benguela, um centro-africano, do outro tem um africano ocidental. A ponta, na esquina da rua da Assembleia,
Você tem um brasileiro chamado Laurentino Inocêncio dos Santos, que tem um bar funcionando, e o Laurentino pedindo autorização à polícia para o bar dele funcionar até depois das 10 horas da noite. E esse Laurentino Inocêncio dos Santos é o mesmo que vai ter uma das casas mais famosas do Rio de Janeiro, na Freguesia da Glória. Zungu é uma palavra congo, bacongo. Então quer dizer Nise Angu. Nise é casa em bacongo. Então o termo original era Nise Angu, casa de angu. Era originalmente um local de alimentação. O angu era a comida básica do escravo urbano. Mas na verdade isso era só uma capa. Isso era como uma superfície. Havia redes religiosas muito importantes dentro do Zungu. Foi um local de construção da própria identidade negra. A gente tem que perceber que essa identidade negra, ela se constrói de diversas identidades africanas, diferentes, heterogêneas, dispersas, e também as identidades crioulas. Inclusive brancos também, portugueses, que viviam nessas comunidades, que eram comunidades dentro da cidade, ocultas, em geral, em casas, em quintais bem no fundo das casas, bem distante do olhar policial. Essas lideranças religiosas cobravam e cobravam caro. Já os médicos, para terem clientes, eles estão oferecendo serviços gratuitos, muitas das vezes, nos jornais. Só que tem um problema. A gente está falando da elite do país. Primeiro do Império e depois da República. Essa própria liderança religiosa que eu falei, Laurentino Inocêncio dos Santos, ele em 1878 ele é perseguido e preso em um espaço de 10 meses, ele é preso 3 vezes, pelo mesmo subdelegado da Freguesia da Glória. É o doutor Correia Dutra. Aí você vai ver quem é o doutor Correia Dutra. O doutor Correia Dutra era um médico recém-formado que não tinha clientela na Freguesia do Espírito Santo, porque perdia espaço para as pessoas que preferiam procurar o Laurentino na Freguesia da Glória. Esse mesmo doutor Correia Dutra que está escrevendo nos jornais artigo contra os feiticeiros da corte. Em geral, você tem um africano liberto, velho, liberto, livre, que comanda a casa. Então tem alimentação. Além disso, também existe a festa. É um local também de religião. Então, essa religião, muitas vezes, não era apenas uma questão de fé, era uma questão de recurso material. Ela te dava influência sobre os seus senhores, ela te dava medicina, cura para as suas doenças, liderança, autoridade. Então, tinha uma série de recursos, inclusive materiais, que vinham com a religião. Isso os africanos ocidentais, que dominavam os Zungus do Rio, utilizaram para trazer comunidades de africanos bantus para dentro dessas casas. Então, o terceiro nível é esse nível religioso, que é ainda mais subterrâneo do que o nível da festa, né? Porque é mais perigoso para a ordem política e social. E tem o quarto nível do Zungu. Esse é o mais obscuro, o mais sombrio, que é o nível das redes de fuga, que ligavam diversos Zungus. Quer dizer, um africano, um escravo, chegava e dizia: quero fugir do meu senhor. Meu senhor é violento, ele bate, ele castiga, é muito comum, né? Os anúncios de fuga são um inventário de crueldade impressionante. E aí se estabeleciam redes que conectavam diversos Zungus com o interior da província, com a Baixada Fluminense, com a Zona Oeste, com Minas Gerais, onde eles tinham vários guias que guiavam eles para locais específicos, que jamais será desvendado, porque essa rede era conhecida oralmente. De 1810 a 1910, digamos assim, a ordem policial tentou desmantelar essa rede subterrânea de casas de Zungu no Rio de Janeiro e não conseguiu. Não conseguiu. A documentação é patente em relação a isso, que eles estão enxugando gelo. É uma rede tão forte, tão secreta, tão densa, né? Tão articulada
entre cidade e interior, cidade e sertão, que a polícia tenta desmantelar, quebra uma, aparece outra. Entendeu? Prende um, surge outro. Então a gente tem enfim, uma forma de estar na cidade e de fazer política muito característica da população negra do Rio de Janeiro, né? Alguns ainda africanos, outros filhos de africanos, mas o quadro que a gente pode pintar, né, nessa década anterior à abolição e à proclamação da República é uma cidade negra muito menos escravocrata do que ela tinha sido nas décadas anteriores, acompanhando o movimento do Brasil, mais uma cidade que vai negar essa condição de trabalhador livre para a sua população negra e vai endossar o projeto de imigração europeia, que é um projeto muito mais ideológico, visando embranquecer a população, do que um projeto que tivesse algum tipo de base econômica, no sentido, né, a gente tem essa população que poderia trabalhar. Então, seria mais ou menos esse quadro que se configura na década seguinte, né, quando, na década de 1890, agora todos os negros livres, né, depois da abolição da escravidão, com a República instaurada, uma república que vai conseguir organizar uma sociedade segregada, sem usar termos raciais para isso. Essa é uma grande diferença da organização política brasileira se comparada com os Estados Unidos, por exemplo, né, que é a grande comparação que a gente tem para pensar o racismo no Brasil. Porque nos Estados Unidos tinha a segregação racial por meio de leis. O Brasil não precisou fazer isso. Ele garantiu que essa segregação de fato acontecesse por meio de outros mecanismos, inclusive legais, mas sem falar abertamente na questão racial. Isso é uma característica da formação do Estado Nacional Brasileiro, é silenciar sobre as questões raciais, mantendo uma organização profundamente racista. É depois da abolição do tráfico de escravos, em 1850, é que você tem uma mudança na forma de ver o problema da escravidão e começa a mudar a composição racial do Rio. Você começa a ter uma migração da mão de obra escravizada do Rio para o interior do país, quer dizer, para as zonas rurais. E o Rio de Janeiro foi ficando com um ar mais europeu do ponto de vista da sua composição. Eu trabalho com um conceito que a gente chama de confluências da escravidão. Os estudos da escravidão sempre estão muito marcados. A escravidão urbana, que é essa escravidão da cidade, né, aqui, mas também a escravidão rural. A Baixada é um lugar de produção rural, mas muito perto da cidade. Então, você tem muita influência entre a vida urbana na Baixada e muita gente da Baixada, do Recôncavo, né, na região das freguesias do Recôncavo, muita gente vindo para a cidade do Rio de Janeiro e retornando. Então, tem um lugar ali de confluências que não é só de mercadorias e de pessoas, é de cultura, é de comportamento, é inclusive de formas e estratégias de luta contra a escravidão. E aí tem duas figuras nesse contexto da Baixada rural, mas que está muito próximo da cidade, que são os tropeiros e os barqueiros, né? Os tropeiros, eles têm essas conexões mais para dentro ainda, né? Para o interior, Serra Acima, Minas Gerais. E os barqueiros estão diariamente na cidade do Rio de Janeiro, porque estão navegando pelo Rio Iguaçu, pelo Rio Miriti, Rio Magé, Rio Mirim, atravessam a Baía de Guanabara e estão aqui. Eu mapeei 7.000 e poucos barqueiros na Baía do Guanabara, trabalhando aí no século XIX aqui. E mais de 70% dos mestres de embarcações eram africanos, com uma grande proeminência dos africanos barqueiros que vinham de uma região de Angola chamada Cabinda. O Debré fala isso no texto dele do século XIX, que existiam os cabindas de água doce e os cabindas de água salgada. E esses cabindas eram hábeis navegadores lá. E quando eles vêm para cá, eles trazem essa tecnologia. É legal falar disso, porque a diáspora, ela também é tecnológica, ela também é de conhecimento. A diáspora africana não é uma diáspora só de demográfica.
né? Ela tem um conhecimento aí que está sendo espraiado aí. Obviamente não tinha só cabindas, existiam moçambicanos, angolanos, alguns minas, existia muita gente ali, né? Benguelas, fazendo isso. Os cabindas têm essa proeminência, porque eles já eram, desde a África, reconhecidos como grandes navegadores, e aqui eles, né, perpetuam isso aqui no entorno da Baía da Guanabara. Em 1870, você tem uma mudança da maneira de pensar, você tem a chegada do racismo científico. Essa ideia da raça como etnia, né, ela aparece por volta de 1870 e fica muito forte depois de 1880. 1880 é o Tratado de Berlim, que divide a África entre as potências europeias. E você precisa de uma justificativa pseudocientífica que hierarquize as raças para justificar a colonização da África. Esse movimento vai acontecer exatamente na década em que a escravidão vai acabar no Brasil. Você tem uma onda progressista, digamos assim, no Brasil de 1870 para frente, em vários aspectos. E depois você teve a Lei dos Sexagenários, em 1884, 85, e você vai ter a Lei Áurea em 1888, com o recrudescimento do movimento abolicionista. E isso tudo coincide também com o advento da República. Se vocês pararem para pensar no século XIX, quando vocês veem imagens do século XIX, fotografias, quando vocês veem pinturas de Debré, Rugendas, enfim, a gente quase não vê gente. Quando é que a gente vê a multidão? Com os seus primeiros registros iconográficos que a gente vê a multidão. 13, 14, 15 de maio de 1888. Então, você tem um registro fotográfico da Princesa Isabel na sacada do Paço, que tem uma multidão na frente. Você tem o registro da missa campal no campo de São Cristóvão. Né? Machado de Assis descobriu que ele estava lá também. Né? E Machado de Assis escreve em algum lugar, acho que numa crônica, ele escreve: pela primeira vez vi o povo. Então, de alguma maneira, ali você tem uma emergência do povo. E esse povo é um povo multiétnico. Você começa a ter movimento na rua. E aí começa a aparecer o espectro da multidão. Mas você não via multidão. Você começa a ver gente, comício na rua, nessa época. E comício é tido como uma coisa perigosa. Quanto mais se fossem feitas, né, mobilizando a população mais pobre. E aí você tinha, obviamente, o interesse da população negra. E aí aparece o fantasma da multidão e, com ela, a demofobia, né, que é uma demofobia, que é o medo da multidão. De alguma maneira, o advento da República vem mobilizado, boa parte, por políticos que querem esvaziar o Rio de Janeiro de poder. E esse espectro, esse medo das oligarquias, que não estão habituadas a um contexto urbano grande, de uma cidade grande, quanto mais multiétnica, para os políticos das antigas províncias que se tornam estados, a multidão é um monstro. Eles estão habituados a um tipo de política que é uma política que é feita entre famílias. E tudo é resolvido ali entre eles. Você imagina o que era política, sei lá, no São Luís do Maranhão. O que era política, mesmo em Pernambuco, tá? Não envolvia gente na rua. Quando a Constituinte se reúne no Rio de Janeiro, republicana, em 1891, aparece pela primeira vez de forma consistente o tema da mudança da capital. Essa reforma de 1903, ela começa, na verdade, em 1875, quando tem início a Comissão de Melhoramentos. A Comissão de Melhoramentos, ela é presidida pelo Pereira Passos, que vai ser o prefeito no momento das reformas do início do século, que levam o seu nome, Reformas Passos. Nesse contexto da Comissão de Melhoramentos, é que eles ordenam todas as metas e todas as justificativas para poder dar conta dessas reformas do início do século, incluindo a eliminação dos morros. Vai ser feita no Morro do Castelo mais tarde, em 1920. É lógico que a gente sabe que já desde a década de 1820 havia uma criminalização da pobreza. Mas agora, nesse momento da Comissão de Melhoramentos, a coisa fica mais clara e as culpas vão ser abertas. A culpa
é que eles moravam agrupados. Moravam em cortiços, estalagens, pensões, casebres, barracos, etc. E isso desenvolvia, na teoria dos miasmas, todo um processo de insalubridade, de doenças, que mostrava basicamente o preconceito que eles tinham no sentido de atingir o objetivo, que era Paris, né? O Rio de Janeiro tinha que ser a Paris tropical. Então, a reforma urbana de 1904 a 1910 foi qual o objetivo? Desmantelar os cenários, destruir essa cidade esconderijo, onde a população africana se articula. Então, a ideia central era destruir a cidade colonial. Foi isso que a elite republicana decidiu fazer. Por exemplo, as casas mais pobres são demolidas, porque uma cidade de avenidas é uma cidade de controle social. O objetivo era nitidamente transformar a cidade pela física, pelos hábitos, pelos valores, e sempre numa perspectiva extremamente autoritária, não é? O Estado produzindo isso. E a reforma veio toda calcada em cima disso. Eu vou civilizar. Né? Daí a frase do Figueiredo Pimentel, né? Logo que começa a reforma, o Rio civiliza-se. Finalmente, o Rio civiliza-se. Então, você tem aí um contexto de artificialidade muito grande, né? Porque essa não era a base dessa sociedade do Rio de Janeiro nessa época. São Gonçalo, Bahia, 3 de abril de 1936. Prezadas filhas, Filhinha e Agripina. Desejo que esta inesperada vá encontrar todos com saúde. O fim desta é dar as minhas notícias e colher as suas. Os mais por aqui vão atravessando da forma que Deus quer e é servido. Filhas, comunico a vocês que Filhinha de Omolu e o marido seguem para ir amanhã, se Deus quiser, e vão hospedar-se em nossa casa na Rua Alegre. Não reparem, vão 10 laranjas, uma garrafa de azeite, estes camarões e 5 cocos daqui da roça para você e Filhinha fazer o jejum. Termino enviando bênçãos a vocês e lembranças a todos os meus filhos, de sua mãe que lhes quer, Aninha. Eles se comunicavam por carta, levava séculos para chegar até aqui, ou para a carta chegar lá e a resposta chegar aqui. Mas chegava. Eu não era nascida na época, mas todo o conteúdo que eu sei foi passado pela minha avó. Sobre Tia Seata, sobre Candomblé do Rio de Janeiro, a casa de João Alabá, que foi uma das primeiras casas de Candomblé do Rio de Janeiro. Tia Seata era a mãe pequena da casa de João Alabá. Quando Tia Seata se foi, a minha avó foi ser mãe pequena da casa. E conheci muitas senhoras, foram feitas por João Alabá, foram feitas na casa dele, era o filho de santo dele. E quando ele faleceu, o santo dele, que era o Molu, foi para Mesquita, é onde a minha avó depois veio ser Yalorixá. Muito importante pela união, pela religião, pelo acolhimento, que vinham pessoas de outros estados, inclusive da Bahia, principalmente, que vinham para o Rio de Janeiro e era bem acolhida pela casa da minha avó. Depois passou a ser consulado baiano por conta dessas pessoas que vinham de outro estado para o Rio de Janeiro e para a casa da minha avó. Essa mudança é por conta da repressão contra a religião, né? Aí foram procurando, se afastando, foi para o estado do Rio, na época, era o estado do Rio, hoje é Baixada, e eles foram sendo empurrados porque as primeiras casas de candomblé eram aqui no centro da cidade. É ali onde tem balança, não sei onde estou, onde tem o edifício balança, ali era um candomblé.
casa de seu João da Alabala do outro lado, em frente, onde é hoje o Balança. Aqui, Salvador, está falando daqui que eles foram agredidos fisicamente. E a polícia entrava nas casas do candomblé. Racismo religioso, é tudo. De onde veio o candomblé? A África é de negros, é muito importante para a história e para o candomblé, para a religião no Rio de Janeiro. O Rio foi oficialmente fundado para expulsar franceses e, num certo momento, resolveu que tinha que ser francês para negar que é profundamente afro-lusitano. Nós somos uma cidade basicamente negra, que conta também com o impacto civilizatório do português pobre. O botequim, por exemplo, é português e foi africanizado, né? A quitanda traz muito desse cruzo entre as tabernas portuguesas e os mercados e feiras africanos. O Rio de Janeiro tem muito disso. É uma cidade profundamente marcada pela experiência catastrófica do comércio de gente, de pessoas escravizadas. Mas aí entra um elemento que eu acho importante para discutir o branqueamento. Porque se toda a diáspora é um fenômeno de dispersão, a diáspora dispersa, ela fragmenta, ela aniquila laços, ela desarticula o sentido comunitário de vida. Toda cultura de diáspora reconstrói aquilo que foi aniquilado. Eu não gosto de definir, até porque eu não gosto da palavra resistência. Porque a ideia da resistência já pressupõe que o outro te pauta o tempo inteiro. É você imaginar um jogo de futebol em que um time está sempre no ataque e o outro está só se defendendo. Então você resiste àquilo que está acontecendo. E eu acho que é muito mais do que resistência. Inclui a resistência, evidentemente, mas as culturas de diáspora, elas são culturas de reinvenção de sentido do mundo. O Rio de Janeiro recebeu tanta gente escravizada, foi um negócio tão brutal, a quantidade de gente foi tão absurda, né, que aí vem a suprema ironia da história. A cultura das pessoas que foram escravizadas prevaleceu. O Rio é uma cidade africana. Acontece que se você tira do Rio de Janeiro o impacto da cultura africana, não sobra a cidade. Não sobra nada. O que vai sobrar do Rio de Janeiro? Não existe. Nós somos uma cidade que foi construída, e aí eu gosto de provocativamente falar civilizada, brincar com a transgressão da ideia de civilização, foi construída por esses saberes que são extremamente sofisticados. Quando a República é proclamada, é muito evidente que a República tem um projeto. O projeto da República é um projeto de branqueamento. Então você traz o imigrante europeu para que esse imigrante europeu vá clareando a cor da pele. Mas o que me interessa mais de perto é que esse projeto de branqueamento, ele não é um projeto de branqueamento limitado à impressão da cor da pele. Ele é um projeto de branqueamento cultural. Então, a rigor, você quer simbolicamente aniquilar os saberes, as culturas, os modos de vida, as percepções de mundo, a maneira como você lida com a vida, com a morte, como você brinca, como você come, como você dança, como você se veste, como você celebra. A ideia era você aniquilar todos esses saberes não brancos. Então, o branqueamento aqui foi um projeto de Estado. É um projeto de Estado. E esse tensionamento é um tensionamento muito forte que marca a cidade do Rio de Janeiro. A República vinha numa ideia de incorporação de maior quantidade de pessoas, uma proposta de alguns republicanos era esta, porém, o projeto republicano que venceu foi de deixar as pessoas, os cidadãos ou possíveis cidadãos, fora da política, das escolhas de quem seriam os políticos. Então,
o retorno disso, ele explode em que forma? Quando os possíveis cidadãos que não entraram e que tinham demandas imensas, que acarretavam em fome, em desgraça, essas pessoas explodem, elas não suportam mais, elas querem um teto, elas querem comida, elas querem saúde. Então, se não tem terra no Nordeste, você estoura Canudos. E se você tem uma marinha de guerra que não aprendeu que marinheiros eram seres, marinheiros negros, né? Eram homens, pessoas, né? Que não tinha mais escravidão fazia 22 anos, mas continuava aplicando o castigo corporal, alimentando mal esses indivíduos, trabalhadores, e aumentando o trabalho deles, a cidade do Rio de Janeiro se tornou um bom alvo, né? Algo que é difícil você ver na história, capitais federais, né, que são bombardeadas. Você não tem noção do que seja isso. A República, né, ela vem com um discurso de oposição ao Império, como se fosse a modernidade, blá, 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 blá. Mas a República foi dos republicanos, daqueles que dominaram o poder. Não foi para incluir. E aí eles ouviram respostas que eles não gostaram mesmo. Até hoje, a história da Rosa de Chibata é perseguida e não é à toa. Durante a Era Vargas, você tem um processo de novo de centralização do poder. É uma reação ao governo das oligarquias, uma reação ao federalismo oligárquico. Mas é curioso, porque Vargas ele não traz de volta o tema da mudança capital. Ele aposta na consolidação do Rio de Janeiro como capital da República e como o espelho do Brasil. Do ponto de vista de investimento urbanístico, você tem a construção do Ministério da Fazenda. A esplanada do Castelo é a esplanada dos ministérios. Você constrói o Ministério da Fazenda, o Ministério da Justiça, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação e Cultura. Você tem uma aposta na capitalidade do Rio. E do ponto de vista cultural, mesma coisa. Esse é o tempo em que o Gilberto Freire escreve Casagrande Senzala. Casagrande Senzala dizia que ser mestiço era bom, era um pouco o contrário. Era exatamente o contrário do que dizia a República Velha. E o governo getulista, ele se apropria da capitalidade do Rio, das imagens do Rio de Janeiro, da cultura do Rio de Janeiro. Ele se apropria do samba, ele se apropria da imagem do Rio de Janeiro, das montanhas, das florestas, né? Desse cenário de uma cidade moderna, que tem uma população grande. O Rio de Janeiro vira a vedete internacional do país. O Rio de Janeiro foi e ainda é, de alguma forma, o grande exemplo de cidade, de projeto cosmopolita que o Brasil ousou pensar no sentido de progresso, de modelo de desenvolvimento de progresso. O Rio de Janeiro sempre foi tambor de ressonância da imagem de Brasil e da imagem que se quer passar de Brasil. Então, nessa forma, o Rio de Janeiro sempre foi um grande laboratório dos processos de transformação, sejam eles processos urbanísticos, sejam eles processos políticos e sociais. Você vai construindo cidadania nessas brechas. Você não está na universidade, você não está no parlamento, você não está na escola. Que caminhos você tem? Que frestas são essas? A música popular e o futebol têm essa relevância absoluta. São dois campos de ascensão dos descendentes das pessoas que foram escravizadas. E na Era Vargas, isso se adequava a um certo discurso que a Era Vargas queria promover, que era exatamente o discurso do Brasil como um país mestiço, mas mais do que isso, em que essa mestiçagem teria dado origem a um povo afável, a um povo, enfim, pacífico, o que é, né, uma construção maluca, enfim, mas é isso que vai acontecer. Porque ao mesmo tempo que você tem realmente uma tentativa da Era Vargas de construir o mito da mestiçagem afável a partir de certos elementos da cultura como o samba e o futebol, por outro lado, nós temos uma cidade que propicia esses cruzos. Eu acho que a gente faz uma leitura extremamente pobre, por exemplo, do fenômeno do sincretismo.
Aparentemente, você diz assim, ó, o sincretismo é o seguinte, a pessoa queria cultuar o orixá, que era preto, então encontrou ali no santo branco uma maneira de disfarçar. Isso é um absurdo. Isso é contrariar o que é o campo da cultura. O campo da cultura é muito mais sofisticado do que isso. Isso é encruzilhada. Porque ao mesmo tempo em que você cristianizava as africanidades, você africanizava o cristianismo. Nós aqui nessa cidade transgredimos completamente São Jorge, um cavaleiro da Capadócia, a terra dos cavalos da Turquia, que vira um suburbano, porra. Que vai ser protetor ao mesmo tempo do apontador do jogo do bicho e do policial que reprime o jogo do bicho. E o mesmo cara que vai à missa de manhã, pra São Jorge, ele vai comer o galo de Ogum. E você acha que um velho malandro daquele, porra, 200 anos de Estácio, acha que São Jorge é Ogum? Aí vou eu lá, o garotão brancazeiro, dizer pra ele que São Jorge não é Ogum? Ah, mas tenha paciência. Eu vou tomar uma volta do cara. Essa é uma cidade em que, se você pegar a bateria de escola de samba, você vai ver que cada uma toca de uma maneira. A escola de samba é um grande terreiro, essa é a verdade. A escola de samba é um terreiro e ali existe um assentamento desde sempre. E todas as baterias são assentadas em algum santo. A Mangueira, como eu disse, é Inhaçã, Portela é Oxóssi, na Mocidade é Oxóssi, no Império já é Ogum. Então, a Mocidade conseguiu passar o toque mesmo, o toque que faz dentro da religião, para a caixa de guerra. Aonde a escola nasceu, que foi na casa da tia Chica, o mestre André era Ogã da casa dela, e ela jogando búzios viu no jogo que Oxóssi ficaria muito agradecido se a escola que estava nascendo agora pelas mãos deles tivesse as cores e se pudesse próximo o toque. E o mestre André consegue passar o toque do agueré, toque do agueré, no caso. Consegue passar esse toque para a Caixa da Mocidade. No Caixa da Mocidade toca. Aí vai a singularidade única de Mestre André de conseguir montar uma criação toda em cima disso. Tem a história da paradinha, enfim. Daí vai nascendo as grandes criatividades do samba. O grande mestre para mim, né? O Mestre André consegue colocar toda a divinidade dele ali, a ancestralidade também, porque ele é Ogã, ele sabe o que está fazendo, toda ali na caixa. E a Mocidade, enfim, faz história com a sua bateria. A gente costuma dizer lá na Mocidade que a gente vinha lá do sertão carioca com o ofá, né? Com o ofá de Oxóssi com uma só. A gente só podia acertar. E graças a Deus a gente teve o grande Mestre André para chegar e acertar logo de primeira no coração de todo mundo e fazer da nossa bateria mais falada, mais conhecida, enfim. Não existe mais quente, né? Como já cantou a Elza Soares, né? Festival do Couro, a alegria da cidade. É uma bateria de uma cidade independente, Padre Miguel. O samba, não só o samba de enredo, o samba em geral, ele é a filosofia da cidade. A cidade só é dessa forma hoje porque existiu em um certo tempo a galera que viveu sobre a filosofia do samba. Não tem como a gente pensar a cidade do Rio de Janeiro, seja a cidade preta ou a cidade que todo mundo conhece historicamente, sem pensar o samba envolvido nela. Se todo mundo é apaixonado por essa cidade, o samba tem grande parte nisso. É aqui que você tem o maior teatro a céu aberto, continua sendo da Sapucaí. Com 5.000 pessoas, 3.000 pessoas que ensaiam durante 8 meses. Uma orquestra gigantesca de músicos que não são músicos, são pessoas comuns que às vezes não tinham nem coordenação motora e aprende a tocar aquele instrumento com pessoas fazendo a bambafa, que é o 2, o 3, e a pessoa pegando e tudo no tom da oralidade. Então não tem como a gente pensar a cidade do Rio de Janeiro sem pensar a forma oral do samba e sem pensar do jeito malemolente da gente viver, do jeito malandro, do melhor sentido da palavra, do jeito malandro de se viver. Dentro da cidade do Rio de Janeiro existe esse legado carregado até hoje. O nome do meu avô é Quirino da Cuíca, músico, percussionista também. E o meu pai era o Ronaldo da Silva Lopes, mais conhecido como Quirininho, no caso.
Meu avô é um dos fundadores lá da Mocidade Independente. Então, meu avô chega na escola como afinador e logo após ingressa na bateria do mestre André. E ele ingressa tocando a cuíca, instrumento primordial na bateria da escola de samba. A escola de samba não pode passar na Sapucaí sem ter a cuíca, porque a cuíca é o instrumento de marcação antes de existir o surdo. Foi com esse instrumento que ele basicamente criou a minha família por parte de pai, viajou o mundo com o mestre André. Pelo lugar que ele passava, ele pegava o trocado e colava na cuíca. O instrumento de pobre conseguiu levar o nome dele para o mundo e deixar esse legado que hoje é a terceira geração lá em casa. A gente pensar em que temos mais de 100 escolas de samba, que todas essas escolas de samba é pautada em cima da herança familiar, né? Da herança popular de família. Imagina quanto ainda se tem esperando de legado e história, seja ela tocada, sambada, dançada, no pé, né? Ou de qualquer forma que você possa pensar dentro da cidade do Rio de Janeiro. O carnaval, que não é uma invenção brasileira, o carnaval é uma invenção europeia, estrangeira, coisa e tal, o negro não fazia parte do carnaval. O negro era mão de obra especializada, porque o intrudo que foi trazido de Portugal, que até hoje existe, era uma manifestação carnavalesca, digamos, onde a grande brincadeira era jogar coisas nos outros. Nas memórias do sargento de milícias, tem uma descrição de uma profissão de São Benedito, que quem abre essa procissão eram negras escravas, vestidas de branco, que iam à frente do andor onde estava São Benedito. Isso virou uma tal moda que os senhores das escravas começaram a competir entre si para ver quem botava as gordas senhoras negras mais bonitas. Então, eu não tenho a menor dúvida que aí nasceram as alas das baianas. Então, as alas das baianas vêm daí, antes de carnaval, nos moldes que nós conhecemos, antes de escola de samba, havia a ala das baianas. Porque eram as baianas que vinham na frente cantando. São Benedito, santo de preto, toma cachaça e bate no peito. E eles toleravam isso porque davam um certo ar de concedência, né, aos negros de fazer os seus festejos. Não eram festejos, eles participavam de uma procissão. Então você vê que vai se forjando aí uma base para o que vai acontecer um pouco mais tarde. Antes da abolição, ou à beira da abolição, já existiam as sociedades carnavalescas, né? Feito por brancos, evidentemente, em clubes que passaram décadas, né? Alguns deixaram de existir há pouco tempo. Tinha os democráticos, tinha os tenentes do diabo, tinha os fenianos, os pierrots da caverna. Eram todos grupos que admitiam, inclusive, a presença de negros. E admitiam da seguinte maneira: eles compravam a alforria para os negros e esses negros alforriados saíam nos carros alegóricos. E aí, essa presença dos negros como parte de um carro alegórico, como demonstração de liberdade, aí, a meu ver, reside a primeira semente do negro no carnaval brasileiro. Vieram depois os ranchos, né? Os ranchos que já era uma mistura luso-brasileira, né? Que foi trazido da Bahia por um baiano, Hilário Jovino, veio para cá, né? E se encontrou com o pessoal que fazia machixe na casa da tia Seata, e aí nasceu o samba. Daí nasceu primeiro pelo telefone, aí começou, os ranchos passavam na casa da tia Seata para cumprimentá-la antes de fazer o desfile. E foi lá que nasceram várias coisas. Além do pelo telefone, nasceram figuras, né? Como João da Baiana, como Donga, né? E foram os propulsores da moda, senhor, pelo amor de Deus, senhor, grande senhor, pianista, né? E autor de grandes músicas que estão até hoje, e foram alicerce do que hoje se chama música popular brasileira.
Quando houve o Bota Abaixo, que o Pereira Passos acabou com a Avenida Central para a Avenida Rio Branco, então toda aquela população foi deslocada e muitos foram para os morros e muitos foram para os subúrbios. Foram núcleos também que foram levados para esses lugares e nasceram ali blocos e escolas de samba, que não se chamavam escola de samba, se chamavam cordões, até que surgiu essa denominação, que foi dada pelo Ismael Silva, né? E ele se reunia com o pessoal do Estácio, perto de uma escola normal, que existia ali no Estácio. Então ele dizia, bom, se lá tem professoras de aula, de coisa, como ele dizia, nós aqui também somos professores de samba, então nós somos uma escola de samba. Daí nasceu a denominação, né? Nasceu no Estácio através daquela rapaziada, digamos assim, que formou um jeito de fazer samba para o desfile. Então, as escolas de samba, elas nascem a partir da experiência de ex-escravizados negros que se encontram numa cidade do Rio de Janeiro, que teima em escantear essas pessoas, que teimam em deixar essas pessoas de lado, e eles se reúnem em grupos, em associações comunitárias, para se afirmarem na cidade a partir dessas organizações, e assim desfilar no carnaval, e assim se desenvolver e se encontrar como cidadãos, né? As escolas de samba participam desse processo de construção da cidadania negra desses ex-escravizados no Rio de Janeiro. Não há inocência na fundação de uma escola de samba por homens e mulheres pretos e pretas que, num determinado momento após essa fundação, 10 anos depois dessa fundação das escolas de samba, esses homens e essas mulheres estão sentados junto com grupos que pensam na cultura nacional. Esses homens e essas mulheres, eles são a instituição por eles criadas, poucos anos depois, estão na centralidade do debate da cultura brasileira. É preciso que a gente lembre sempre que essa cidade sempre foi uma cidade partida. E apresentar-se de maneira negra numa cidade partida é fazer política, é pensar socialmente o papel da escola de samba e, mais do que o papel da escola de samba, é pensar a ocupação de espaços públicos e espaços coletivos e, anos depois, a cena da cultura nacional com tradição negra. E os enredos passaram, durante muito tempo, sendo o porta-voz da história oficial do Brasil. Eu sempre digo que se não fosse o Salgueiro ter feito o Zumbi, que até aquela época, e durante mais um pouquinho de tempo, era apenas meia página no livro de história, no Pedro II eu estudei história, todo mundo que estudou história sabe que os palmares não passavam de uma página, era um registro. Houve um movimento, coisa e tal, os escravos fujões fizeram os palmares, e no palmares nasceu o Zumbi, e fica por aí. Não fala da importância real, né, aglutinadora, plural, que foram os palmares. Tudo em escola de samba é reafirmação de valores negros ancestrais, tudo, né? A figura mais emblemática talvez seja a figura da baiana, né? Que remete a essa reconstrução da baiana que vem do recôncavo para o Rio, e aí tia Ciata, tia Bebiniana e todas essas mulheres que ocupam essa região aqui, mas o modo de dançar da baiana da escola de samba, o giro da baiana, ele remete à reconstrução de uma identidade negra. A figura do mestre-sala da porta-bandeira, né? A dança de uma porta-bandeira, a maneira como um mestre-sala corteja e defende o pavilhão que a porta-bandeira desfralda, tudo isso é dotado de uma sabedoria africana, de uma sabedoria negra que ainda hoje, quase 100 anos depois da fundação disso,
perdura e insiste, né? O corpo que dança, né? A passista, a maneira como uma passista requebra os quadris, a maneira como um passista risca o chão, tudo isso, de alguma forma, é uma insistência na ancestralidade. As pessoas sempre olharam as escolas de samba como sendo um espaço, coisa de crioulo, é só bagunça, lugar de alegria, de curtição. Elas são uma estratégia criada pela comunidade preta para se adequar ao processo imposto pela sociedade europeia branca. O desfile da escola de samba é um desfile processional. É como se fosse uma procissão. Ele vai para frente. Apesar do sambódromo ter um espaço, né, que seria a Praça da Apoteose, não existe isso de apoteose. A gente é um desfile reto, onde a gente transformou a roda em volta da fogueira, onde se dramatizava, cantava, tocava, cantava, entrando em contato com o cosmos, porque a dança do samba, o canto, é uma forma da gente se integrar com o movimento cósmico. Se você pega as diversas culturas africanas, você vai ver que todas elas são fundamentadas no sentido comunitário da experiência do mundo. E a história do Rio Negro é fundamentalmente a história da construção de sociabilidades. Como é que essas sociabilidades negras vão sendo construídas na história da cidade? Entendendo como a comunidade preta se desdobra em termos de manter toda uma forma de existência, recriando essa existência nos moldes dos seus ancestrais. Então, o tambor, como foi proibido nos Estados Unidos, não podia ter tambor, eles vão tocar com os pés, eles vão sapatear. Aqui, o rum, pio, lê, que eram os tambores sagrados, vão se transformar em 300 elementos na bateria das escolas de samba. A dança nossa, feminina, de Ijexá, de encontro da mulher com seu corpo, vai se transformar na dança de Mercedes Batista, única bailarina negra do Teatro Municipal que consegue criar a dança afro-brasileira se voltando para a sua ancestralidade e que vai fazer nos anos 60, num desfile de Chica da Silva, em 1963, que um minueto fosse dançado em ritmo de samba. Aí, quando o Salgueiro surgiu, mais ou menos umas 5, 5 e meia da manhã, tendo por atrás, como cenário, como telão, a Igreja Candelária, recortada com o sol que nascia por trás, e a escola em verde e branco desfilando, com aquele minueto que é Mercedes Batista, outra figura importante que tem um... Olha, aí foi, olha, senhoras e senhoras, deixa de ser jura, você Salgueiro. E pronto. Nunca mais aceitei ser jurado oficial, nem jurado de morte. E aí fui ser salgueirense. Como havia naquele momento uma intelectualidade negra que era protagonista e que ia construindo os seus espaços de sociabilidade nos clubes recreativos, por exemplo. Então você vai ter os bailes, né, de gafieira, os clubes da classe média negra que começam a se articular, porque já que havia profundo preconceito nos clubes brancos, os negros começam a criar os seus próprios clubes. Uma intelectualidade negra que é militante em jornais, é uma série de jornais que vão sendo publicados ali. Você tem, por exemplo, importantíssima intelectualidade negra que começa
a fazer profundamente, de uma forma muito interessante, arte, dramaturgia, teatro, música, cinema, tá tudo ali. A efervescência cultural era muito grande no Rio de Janeiro, né? Ali em frente à ABI, tinha um bar chamado Vermelhinho, era onde todo mundo se reunia, entendeu? Então você encontrava artistas de teatro, porque ele tinha os teatros todos, tinha o Teatro Fênix, tinha o Teatro Glória, tinha o Teatro Municipal, né? Tinha o Teatro Ginástico. Né? E naquele momento, o teatro tinha uma presença muito forte, porque não havia um teatro vazio no Rio de Janeiro. E na esteira disso tudo, nasceu o Teatro Experimental do Negro, e o Teatro Experimental do Negro fez várias coisas que demonstraram essa preocupação em dar lugar ao negro. Isso tem que se fazer justiça, deve-se ao Abdias Nascimento, que foi quem fundou o teatro e foi o seu grande incentivador. E o Teatro Experimental do Negro foi a grande mola propulsora, porque deu chance a vários atores. Então, nesse momento, a vivência das artes negras, ou da arte dos negros, feita no Brasil, tomou uma cara própria a partir desse momento. Tive uma infância onde tive acompanhamento direto da militância dos meus pais. Eles fundam, junto com Dr. Nilo, Sebastiana Arruda, Daia, Diná Cabeleireira, o Clube Renascença e o grupo de negros tijucanos que criam um clube ligado aos negros de classe média. Então, eu tive, assim, um período de desenvolvimento de 10 anos em diante, os anos 50, os anos 60, de uma grande participação política e estudantil. Era uma visão de Brasil, de luta pela preservação das terras indígenas, de reforma agrária, de ter toda uma visão da importância de se ter um Brasil que desse emprego e educação para todas as pessoas. E de um trabalho muito interessante das escolas de samba e dos grupos de carnaval, de conscientização. E foi isso que eu aprendi com o movimento negro no Rio de Janeiro, nos anos 50, 60, 70. Meu Rio Bamba, faça desfilar as escolas de samba. Rio, berço ideal, será de eterna capital. O processo de industrialização vai se acelerando cada vez mais. Ele começa no Rio e em São Paulo. O Sudeste começa a crescer de forma desmesurada. Então, a população ela vai quase que dobrando por década. A mudança urbana é muito rápida. A concentração urbana é muito rápida. O crescimento das favelas vão acompanhando, porque você começa a ter o êxodo rural também. Tá? Então, o que acontece? Você começa a ter uma sensação, você tem a Guerra Fria, você tem o fantasma do comunismo, você tem a presença de trabalhadores sindicalizados, você tem os comícios, que vão se tornar comícios trabalhistas no dia 1º de maio, no estádio do Vasco da Gama. Então, é nessa era Vargas que o Rio de Janeiro aparece como uma capital realmente popular, uma capital que tem povo, que esse povo é multiétnico, que existem trabalhadores, né, que existem sindicatos, todos debaixo da tutela do Estado, mas é aí que aparece, na verdade, né, o movimento trabalhista que vai caracterizar a República de 46. Você tem uma reação a isso que termina, como a gente sabe, com um golpe que consegue a renúncia de Getúlio Vargas e depois ele se suicida. E aí você vê de novo a multidão, que são as imagens do cortejo fúnebre do Palácio do Catete até o aeroporto Santos Dumont. Milhares de pessoas, sei lá quantos milhares de pessoas, enfim, carregando o caixão do Getúlio Vargas até o aeroporto. O processo de democratização da política brasileira que começa nessa época, e começa pelo Sudeste, e começa especificamente no Rio e São Paulo, bota pânico nesses políticos. Então, o que acontece? De alguma maneira, você tem
uma mudança da capital, porque você podia tirar a capital do Rio, atendia à demofobia, mas você podia fazer isso a pretexto do desenvolvimento, do governo Juscelino Kubitschek, e você podia até fazer com que o governo promovesse o desenvolvimento do país, que passava pela industrialização de um lugar onde não tivesse indústria. Em 1960, a capital ela muda para Brasília e aí se tem toda uma discussão na época, né? Se ia fazer a fusão da cidade do Rio de Janeiro com o antigo estado do Rio. Acaba prevalecendo a ideia de se criar uma cidade-estado, que era Guanabara, e aí passa a ter eleição para governador. Aí se elegem 2 governadores, o Carlos Lacerda e o Negrão, né? Ambos de direita, com eleições acirradas, mas se elegem. E logo depois, quer dizer, veio o golpe militar em 1964, a ditadura militar. E depois, na verdade, o primeiro prefeito eleito na cidade do Rio de Janeiro foi Saturnino Braga. Ou seja, a cidade do Rio de Janeiro ela só veio a ter prefeito eleito em 1985. Brasília é uma resultante da ideia de que o país ele deve diversificar a sua estrutura produtiva e da ideia de que o desenvolvimento brasileiro ele estava muito só no litoral brasileiro. Então, a ideia de Brasília é uma ideia que tem uma ideia de interiorizar o desenvolvimento. Existe uma outra ideia de que o Juscelino ele teria tirado a capital do Rio, levando ela para Brasília, porque ele estava querendo fugir da pressão popular. É um certo pânico da ideia de política democrática, da ideia de manifestação, da ideia de povo na rua, de trabalhador. Tá? Então, essa demofobia foi um elemento muito forte na mudança da capital. O Juscelino pagou muita gente para fazer a propaganda da mudança da capital. Um deles era um jovem diplomata na época, que se chamava José Oswaldo Mirapena, que depois vai se notabilizar como um escritor famosamente conservador, de orientação neoliberal. E ele vai escrever um livro chamado Quando Mudam as Capitais, para justificar a mudança da capital para Brasília. E no momento ele diz o seguinte, que uma capital para funcionar bem tem que ser uma capital com um bom clima, num ambiente tranquilo, sem multidão, porque a multidão está sujeita ao comunismo, está sujeita aos demagogos. Tem que ser... A boa capital é uma capital tranquila, de funcionários públicos, sem gente em volta. É uma coisa meio República Velha, isso aqui é engraçado. Ele diz assim, que um dos problemas do Rio era o calor, que não era possível trabalhar numa cidade com tanto calor, que era um calor, como se dizia na época, senegalesco, quer dizer, remetia à África. Mas também aparece o seguinte, também tem um elemento racial. Ele diz que a instabilidade, as revoltas, as manifestações, que era muito fácil um demagogo mobilizar o povo no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tinha uma população mestiça. Então, de alguma maneira, o governo Juscelino meio que foge do Rio de Janeiro. É muito clara essa ideia de que a gente tem que fomentar o desenvolvimento do Brasil, mas a gente tem que comandar esse desenvolvimento de um lugar seguro, onde não haja indústria, onde não haja... Então, não é à toa que Brasília, do ponto de vista arquitetônico e urbanístico, ela era moderna para o padrão da época, mas não existe nenhuma modernidade democrático-política em Brasília. Você tem um plano piloto que era para onde fossem morar os políticos e os funcionários públicos, e em volta do plano piloto você tem, até hoje, um anel de 15 quilômetros de distância, onde você não pode construir nada. E foi para lá que foram expulsos os operários que construíram Brasília, para ficar bem longe. É importante falar que Brasília foi a necessidade do projeto modernista se inserir como um pensamento de nação. Era importante, naquele contexto, pensar um projeto inovador, transformador,
da tábula rasa, onde a imagem da antiga culturalidade ou da antiga memória de cidade, de cultura e de processo civilizacional se estancaria. E aí o contexto de favelas, mucambos, quilombos urbanos, aglomerados subnormais, toda a forma orgânica de se pensar a cidade seria substituído por um novo modelo progressista, vanguarda e, obviamente, mergulhado na perspectiva modernista de se pensar esse futuro. Brasília surge desse espírito de se apagar o que somos e o que teríamos até então, inclusive os avanços nas bases populares, aí eu estou falando das grandes possibilidades de convulsão social e das grandes possibilidades e potencialidades de transformação social a partir das bases populares, a partir do seu letramento e a partir do entendimento de sua história. É muito estratégico criar um novo centro político e apagar um centro político anterior. É muito estratégico para as elites brasileiras e para esse entendimento de progressismo, de vanguarda que se queria desenhar nessa quadra do século XX. Tendo na sua consciência, a consciência desses políticos, a ideia do que esses negros e negras foram capazes de fazer na história do Brasil era uma tensão. Né? Isso existe desde o século XIX, XVIII, XVII. Viver numa capital onde a maioria é negra sempre foi um temor. Desde quando tem o movimento do Haiti e vai passando por aí diante. Esses temores sempre tiveram na cabeça dos deputados, senadores, que são de maioria branca na República. Tá? Então, andar por uma rua, pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, com negros e negras circulando por aqui, após todo um histórico de lutas negras na escravidão e no pós-abolição, em plena capital federal da República, sempre ressoou como temor nas suas mentes. Né? Então, esse processo sempre aconteceu. Eu fico imaginando como a nossa historiografia, a nossa sociologia, a nossa ciência política, tantas vezes, não consegue ver os negros na história do Brasil. Eu entendo que esses republicanos, pela falta de responsabilidade, de não terem feito o que eles poderiam ter feito pela população negra e pobre do Rio de Janeiro, eles partem em fuga para Brasília. Quando você pensa, por exemplo, que o ministério, esses ministérios que o Getúlio mandou construir, o último ficou pronto em 48, e que em 56 o Juscelino diz que tem que desfazer tudo para começar tudo de novo em Brasília, você vê, na verdade, como é que não estava na cabeça de ninguém essa coisa da mudança da capital. Acham-se em fase final as demolições realizadas na esplanada do Castelo, no trecho compreendido entre a Rua Vieira Fazenda e a Avenida Rio Branco. Esse trabalho foi planejado pelo secretário-geral de Viação e Obras Públicas da Prefeitura Municipal para terminação em 48 horas. Teremos assim, dentro em pouco, um novo aspecto urbano com maiores facilidades para todos os habitantes da metrópole. E essa crise estrutural, a partir da transferência da capital, um dos fatos é que, como a gente não achou que ela ia ocorrer, e depois achou que ela não ia se consolidar, a gente não se preparou para isso, a gente não teve políticas com relação a isso e a gente não reivindicou nada. Acho que o Rio de Janeiro precisa ser visto a partir desse antes e depois, das possibilidades que foram arrancadas antes de 60 e o pós-60, o compromisso ou não compromisso com essa base social, majoritariamente negra, majoritariamente periférica, majoritariamente construtora de uma cultura essencialmente brasileira que não se vê mais no local de importância que até então estava. O Rio carrega consigo todos os signos da capitalidade, né, de refletir uma imagem do Brasil a partir da cidade do Rio de Janeiro, então do Distrito Federal, e fundir isso com o antigo Estado
do Rio de Janeiro, né? Que tinha sede em Niterói, que tinha muita relação com o interior do estado. Então, são duas culturas políticas e institucionais muito distintas. Eu acho que é importante perceber a diferença, né, dessas culturas institucionais, porque isso tem reflexo até os dias de hoje. O estado do Rio de Janeiro e as elites oligárquicas daqui não deram conta de estabelecer um projeto de médio e longo prazo para o pleno desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. E aí todo o projeto econômico que se sucedeu a partir do processo de fusão não deu conta dos mais pobres, não deu conta dos mais vulneráveis, não deu conta do letramento racial, não deu conta do entendimento do que é ser negro no estado do Rio de Janeiro. O Rio ainda não deu sua virada de chave porque o Rio de Janeiro ainda não se entendeu. Essa reflexão ela é muito rarefeita. Não foi feita naquele momento, que era um momento chave, né, que o Rio de Janeiro, por exemplo, poderia ter negociado melhores contrapartidas de deixar de ser capital. Ele deixa de fazer isso, perde a oportunidade de se pensar, né, a partir da sua população, das suas lideranças políticas. Então, eu acho que essas são marcas que fazem parte desse processo de fusão e muito marcado por uma confusão institucional que seria juntar essas duas culturas, né? As regiões metropolitanas foram criadas dentro de um contexto de regime da ditadura, né? Então, tem um componente bem tecnocrata também nessa discussão, não é uma discussão que vem da população. Elas são criadas em 1973 e é importante pensar que essa é uma década da maioria da população já nas cidades. E a gente tem que pensar que são centros urbanos que estão crescendo de maneira muito rápida e intensa. O Duque de Caxias, na década de 40, tinha 40 mil habitantes. E 30 anos depois, em 1970, Caxias já tinha 400 mil habitantes. Você está falando de uma população migrante que vem, sobretudo, do interior do estado e do Nordeste, do Norte e Nordeste do país, que está vindo atrás de oportunidades naquele momento, oportunidades na capital federal. Não conseguem morar na capital do país e moram na sua fronteira, né? E é o processo de loteamento da Baixada Fluminense. No caso do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro só formalizou a sua região metropolitana em 1975. Então, só depois da fusão vai se fazer a região metropolitana do Rio de Janeiro. Paralelo a isso, nós temos a Fundrem, né, que é o grande projeto de implementação desse planejamento urbano conservador aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela inicia o seu processo em 1975, mas ela bebe de todo o entendimento da desruralização das periferias e dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. O que eu estou falando? Nós erramos e continuamos errando em tirar identidades e potencialidades das áreas de periferia e das áreas dos municípios da região metropolitana do Rio. A gente tem um processo permanente de afastamento da população mais pobre para periferias cada vez mais distantes da cidade, né? Do centro da cidade, das áreas nobres, no caso do Rio de Janeiro, da Zona Sul. E que para essa população acessar trabalho, acessar serviços, acessar direitos básicos, essa população fica obrigada, né? É uma questão quase impositiva ela fazer grandes deslocamentos diários. O Rio de Janeiro quis se livrar dos negros ao longo do século XX e continua querendo se livrar dos negros ao longo do século XXI. O estado do Rio de Janeiro precisa viver com a sua população negra. E viver com a sua população negra é entender que todos os ciclos de desenvolvimento que foram postos desde o começo da sua constituição urbana pós-colonial até os dias de hoje foi para negar, subalternizar e excluir o negro da construção da sua própria cidade, do seu próprio território. Nós vamos até onde o racismo deixar. Nossas assembleias foram sempre realizadas no subúrbio e na Baixada Fluminense. Desta sua deliberação foi que a marcha passasse pacificamente pela Avenida Presidente Vargas até a Central do Brasil. Nesse momento, nos vemos barrados pela força policial. Estamos sentindo que esse é o limite imposto pelo racismo aos negros brasileiros.
O que fazemos? O que fazemos? Sabemos que esse racismo é capaz de nos eliminar. Agora estamos organizados nas favelas. Em todo lugar onde o negro é massacrado, se diz que se mata negro porque são marginais, porque não tem reflexão, porque não tem consciência. Aqui, porque querem nos oprimir? Essa é a pergunta que o comando da marcha deixa. Por que aqui querem nos oprimir? Por mais que a capital, todo o poder que tenha ido para Brasília e com ele também financiamentos, poder econômico, que abalou a cidade como um todo até os dias atuais, os negros, nós, agora eu vou falar, nós conseguimos viver, conseguimos continuar cantando, continuamos conseguindo fazer arte, continuamos conseguindo estudar, né, lutar. Estamos organizados e lutando até hoje por tudo isso que nós estamos conseguindo. Isso não foi à toa, isso não foi fácil, isso foi extremamente difícil. Uma população negra da cidade do Rio de Janeiro, né, ainda continua construindo essa cidade, né, mantendo a cidade alegre, né, dentro das possibilidades que ela tem, e tentando sobreviver a cada dia, porque quanto mais nós aparecemos, mais querem nos apagar. Por mais que quando nós estamos quase chegando, vão lá e tentam nos derrubar. Mas nós estamos aqui lutando, né? E quem perdeu nessa história toda foi o Brasil. A gente vem numa luta de dignificação da comunidade preta, que cuidou desse território. Porque para nós território é lugar para se cuidar, para se construir amizade, para se construir família, para se construir casa, para se preservar o ambiente. Não é lugar para se explorar, para se tirar elementos. A relação de gente para gente é gente de ontem, que não está mais aqui, para a gente pegar, mas mantém as suas ideias. Gente de hoje, que está atuando com os valores de gente de ontem. E gente de amanhã, que a gente prepara para manter esses valores que nós recriamos hoje, para que eles possam recriar amanhã. Somos apenas diferentes, igual o meu salgueiro. Não somos melhores nem piores, apenas diferentes. O Pombo, ele tá vaiando ou tá aplaudindo? Ele tem que decidir, né? Tocar baixinho. Uma gueré? Vamos começar lá em casa, né? Rio 40 graus, cidade maravilha, né? Da beleza e do caos. Então a gente tem que ver, entender onde é que está essa beleza, onde é que está esse caos, porque isso é constante na história do Rio de Janeiro. E a presença negra, ela não pode ser tomada como um apêndice da história do Rio de Janeiro. Ela é a história do Rio de Janeiro. Não existe Rio de Janeiro sem população negra. Foi? Foi.
Thank you.